Marcos ria com desprezo enquanto Helena chorava no chão. Ninguém vai te ajudar, disse ele. Carmen, a nova zeladora, largou o balde de limpeza. O que ela fez em seguida congelou o sorriso do bilionário para sempre. Antes de começarmos essa história de hoje, me diga de onde você está assistindo, aproveite para pegar um café ou se acomodar no sofá e, por favor, não esqueça de nos apoiar. Você só precisa clicar em gostei e eu saberei que você gosta desse tipo de história. E aí, pronto? Vamos começar. A mansão dos Steele se erguia como um monumento ao poder no bairro mais exclusivo da cidade. Por trás dos portões dourados e jardins impecáveis, no entanto, escondia-se uma realidade que poucos ousavam questionar. Marcos Steele, aos 52 anos, havia construído um império financeiro baseado em intimidação e crueldade, características que não deixava na porta de casa. Helena, sua esposa de apenas 28 anos, caminhava pelos corredores da mansão como um fantasma. Grávida de 6 meses, carregava nas mãos trêmulas uma xícara de chá que ele havia exigido. Seus braços magros mostravam marcas roxas mal disfarçadas pela maquiagem, e seus olhos, outrora brilhantes, agora refletiam apenas medo e resignação. "Onde está meu chá?" A voz de Marcos ecoou pelo escritório antes mesmo de ela entrar. "Está aqui", Helena murmurou, colocando a xícara sobre a mesa de mogno, sem ousar levantar os olhos. "Está frio", ele disse após um gole, mesmo que o vapor ainda subisse da xícara. "Você não consegue fazer nem isso direito." A empresa de limpeza Brilho Perfeito havia enviado uma nova funcionária naquela manhã. Carmen Rodrigues, 45 anos, mãe solteira de 2 adolescentes, observava tudo em silêncio enquanto organizava os produtos de limpeza no hall de entrada. Diferente das outras funcionárias que passaram pela casa, ela não baixava os olhos quando Marcos passava. Havia algo em seu olhar que incomodava o bilionário, uma ausência total de intimidação. "Você é a nova zeladora?" ele perguntou, parando diante dela com sua postura autoritária habitual. "Sim, senhor, Carmen Rodrigues", respondeu ela mantendo contato visual. Marcos esperava que ela abaixasse a cabeça, como todos faziam. Esperava ver o medo familiar nos olhos dela. Em vez disso, encontrou uma serenidade desconcertante. "As regras aqui são simples", ele disse, aproximando-se. "Você limpa, fica quieta e não se mete onde não é chamada. Entendeu?" "Entendi perfeitamente", Carmen respondeu, sem demonstrar qualquer reação ao tom ameaçador. Naquela tarde, enquanto limpava o andar superior, ela escutou gritos vindos do quarto principal. Não eram gritos de discussão, eram gritos de dor. Carmen parou o que estava fazendo e caminhou em direção ao som. Através da porta entreaberta, viu Helena encolhida no chão, protegendo a barriga com as mãos, enquanto Marcos gesticulava violentamente acima dela. "Você me envergonhou na frente dos investidores ontem", ele gritava, sua cara de derrotada, suas respostas patéticas. "Você é um peso morto nesta família." As outras funcionárias que trabalhavam na casa, 2 diaristas e um jardineiro, passaram pelo corredor como se nada estivesse acontecendo. Era a regra não escrita: ver, ouvir e calar. Todos precisavam do emprego e todos sabiam que Marcos não hesitava em arruinar a vida de quem o contrariasse. Carmen, porém, nunca havia sido boa em seguir regras que feriam sua consciência. Criada por uma avó que lhe ensinou que o dinheiro nunca justifica a covardia, ela carregava dentro de si uma força que vinha de anos lutando sozinha para sustentar sua família. Havia enfrentado patrões abusivos, proprietários exploradores e vizinhos preconceituosos. Um bilionário mimado não seria diferente. Quando Marcos levantou a mão para desferir outro golpe em Helena, Carmen empurrou a porta completamente. "Desculpe interromper", disse ela, entrando no quarto como se tivesse sido convidada. "Preciso limpar aqui."
Marcos se virou, surpreso e furioso. Eu disse para você não se meter onde não é chamada. E eu disse que entendi perfeitamente suas regras. Carmen respondeu calmamente, ajudando Helena a se levantar, mas não disse que concordava com elas. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Marcos olhou para Carmen como se ela fosse uma aparição. Ninguém jamais havia interrompido uma de suas conversas com Helena, muito menos uma simples funcionária. Seu rosto ficou vermelho de raiva enquanto processava o que acabara de acontecer. Você está despedida, ele disse entre dentes. Pegue suas coisas e suma da minha vista antes que eu chame a segurança. Carmen continuou ajudando Helena a se sentar na cama, verificando se ela estava ferida. A senhora está bem? Perguntou suavemente, ignorando completamente as ameaças do patrão. Eu disse que você está despedida, Marcos gritou, dando um passo em direção a elas. Foi então que Carmen se virou para encará-lo. Havia algo em seus olhos. Não era medo, não era desafio. Era uma determinação fria que fez Marcos hesitar por um momento. Eu escutei o senhor, ela disse, sua voz mantendo um tom respeitoso, mas firme. Mas antes de ir embora, preciso terminar meu trabalho. Que trabalho? Ele perguntou, confuso e ainda mais irritado. Carmen se dirigiu ao banheiro adjacente e voltou com um pano úmido. Com cuidado, começou a limpar o rosto de Helena, que tinha uma marca vermelha na bochecha. Este trabalho, disse ela simplesmente, cuidar das pessoas. Marcos estava acostumado a ser temido, obedecido e respeitado através da intimidação. A serenidade de Carmen o desconcertava completamente. Ele não sabia como reagir a alguém que não demonstrava nem medo nem interesse em seu dinheiro. Você não faz ideia de quem eu sou, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Sei exatamente quem o senhor é, Carmen respondeu, ainda cuidando de Helena. Um homem que bate em mulheres grávidas. Conheço muitos assim no meu bairro. A diferença é que eles não usam terno. A comparação foi como um tapa na cara de Marcos. Ele se orgulhava de sua sofisticação, de sua posição social elevada. Ser comparado a qualquer um do bairro era intolerável. Eu posso arruinar sua vida, ele ameaçou. Posso fazer com que você nunca mais consiga emprego nesta cidade. Carmen finalmente se virou para ele novamente. Senhor Marcos, disse ela, usando um tom que uma mãe usaria com uma criança birracenta, o senhor pode me demitir, pode tentar me prejudicar, pode fazer o que quiser, mas enquanto eu estiver aqui, não vou fingir que não vejo o que está acontecendo. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, finalmente falou, sua voz um sussurro fraco. Por favor, não a demita por minha causa. Foi a primeira vez em meses que Helena havia falado em sua defesa, mesmo que indiretamente. Marcos percebeu isso e sua raiva se multiplicou. Cale a boca, ele ordenou para a esposa, mas Carmen se colocou entre eles. Não, ela disse simplesmente. Não o quê? Marcos perguntou incrédulo. Não vou deixar o senhor falar assim com ela na minha frente. A audácia de Carmen deixou Marcos momentaneamente sem palavras. Em seus 52 anos de vida, ninguém jamais havia se interposto entre ele e o que considerava sua propriedade, incluindo sua esposa. Você perdeu completamente o juízo. Ele finalmente conseguiu dizer. Talvez, Carmen admitiu, mas pelo menos consigo dormir à noite. Naquele momento, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente demitir Carmen, ele decidiu que ela precisava aprender uma lição que ficaria gravada em sua memória. Uma lição que serviria de exemplo para qualquer outro funcionário que pensasse em desafiá-lo. Está bem, ele disse, forçando um sorriso cruel. Você quer ser heroína? Vamos ver até onde vai sua coragem. Marcos saiu do quarto com passos pesados, deixando Carmen e Helena sozinhas. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão e possibilidades.
Helena olhou para a mulher que acabara de arriscar seu emprego por uma estranha, sem conseguir entender tal gesto de bondade. Por que fez isso? Helena perguntou, sua voz ainda trêmula. Você nem me conhece. Carmen sentou-se na beira da cama, ao lado dela. Quando eu tinha sua idade, passei pela mesma coisa. Ninguém me ajudou. Jurei que se um dia eu tivesse a chance de ajudar outra mulher, não ia vacilar. Ele vai te demitir. Pior, ele vai se certificar de que você nunca mais consiga trabalho. Isso é problema meu, Carmen disse suavemente. Você está machucada? O bebê está bem? Helena colocou as mãos na barriga instintivamente. Eu acho que sim. Ele nunca bate diretamente na barriga, apenas. Sua voz falhou. Apenas no resto do seu corpo, Carmen completou, conhecendo bem o padrão. Ele faz isso há quanto tempo? Desde que nos casamos. 2 anos. Helena baixou os olhos. Minha família disse que eu tinha sorte, um homem rico, poderoso. Eles não sabem de nada disso. E se soubessem? Helena riu amargamente. Meu pai deve muito dinheiro para ele. Se eu sair deste casamento, Marcos vai cobrar tudo. Minha família ficaria na rua. Carmen assentiu, entendendo a complexidade da situação. Não era apenas medo que mantinha Helena prisioneira. Era um sistema inteiro de dependências e ameaças. Você tem para onde ir? Algum lugar onde ele não possa encontrar você? Para quê? Ele sempre me encontraria. E minha família. Helena balançou a cabeça. É impossível. Lá embaixo, Marcos estava ao telefone em seu escritório, conversando com Robert Hayes, o chefe da agência de segurança particular que utilizava para problemas especiais. Preciso que você investigue uma mulher, disse ele. Carmen Rodrigues trabalha para a Brilho Perfeito. Quero saber tudo sobre ela. Onde mora, com quem mora, onde os filhos estudam, quanto deve. Tudo. Entendido, Sr. Steele. Quanto tempo tenho? Até amanhã de manhã. E Robert, certifique-se de encontrar algo que eu possa usar. Marcos sorriu friamente. Havia aprendido há muito tempo que todo mundo tinha um ponto fraco. Todo mundo tinha algo a perder. E quando ele descobrisse qual era o de Carmen, ela aprenderia o preço de desafiá-lo. Enquanto isso, Carmen havia retornado ao seu trabalho, mas agora com um propósito diferente. Ela observava discretamente a rotina da casa, notava onde estavam as câmeras de segurança, identificava quais funcionários poderiam ser aliados em potencial. Durante o almoço, ela se aproximou de Maria, uma das outras diaristas que trabalhava na casa há 3 anos. É sempre assim. Carmen perguntou casualmente enquanto organizavam o material de limpeza. Maria baixou a voz e olhou ao redor nervosamente. Pior. Você não viu nada ainda. A última funcionária que tentou intervir. Bem, vamos dizer que ela saiu daqui e no dia seguinte estava sendo despejada de casa. Coincidência, né? E vocês nunca pensaram em chamar a polícia? Maria riu sem humor. A polícia. Você sabe quem são os amigos dele? Metade dos delegados da cidade janta na mesa dele todo mês. A outra metade deve favores para ele. Carmen absorveu a informação. Ela sabia que estava lidando com mais do que apenas um marido violento. Estava enfrentando uma rede de poder e corrupção que protegia Marcos de qualquer consequência. Naquela tarde, quando estava limpando o hall de entrada, ela notou Helena descendo as escadas lentamente. A jovem parecia ter chorado mais e havia um novo hematoma em seu braço. Ele machucou você de novo? Carmen perguntou quando se certificou de que estavam sozinhas. Helena apenas assentiu, incapaz de falar. Escute, Carmen disse urgentemente. Eu sei que parece impossível agora, mas tem que haver uma maneira. Sempre há uma maneira. Você não entende, Helena sussurrou. Ele disse que se eu tentar deixá-lo, ele vai me encontrar. E quando me encontrar... Helena não conseguiu terminar a frase, mas Carmen entendeu a ameaça implícita. Havia visto suficientes casos similares para saber que homens como Marcos raramente faziam ameaças vazias.
Eles tinham recursos, conexões e uma necessidade doentia de controle que os levava a extremos perigosos. Ele tem razão sobre uma coisa, Carmen disse calmamente. Se você tentar fugir da maneira convencional, ele provavelmente vai encontrar você. Helena olhou para ela com uma expressão de desespero. Então não há saída? Eu disse que ele te encontraria se você fugisse da maneira convencional. Não disse que não havia outras maneiras. Antes que Helena pudesse perguntar o que ela queria dizer, escutaram passos pesados vindo do andar superior. Marcos estava descendo. Helena se apressou em se afastar de Carmen, fingindo verificar as plantas na entrada. Carmen! A voz de Marcos ecoou pelo hall. Preciso falar com você. Ela se virou para encará-lo, mais uma vez, sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. Sim, senhor. Venha ao meu escritório, agora. Carmen seguiu Marcos até seu escritório, um ambiente que exalava poder e intimidação. As paredes eram forradas com diplomas, prêmios e fotos dele com políticos e celebridades. Sua mesa era do tamanho de uma cama de solteiro, posicionada estrategicamente para que quem se sentasse à sua frente se sentisse diminuído. Sente-se, ele ordenou, apontando para uma cadeira baixa em frente à mesa. Carmen permaneceu em pé. Prefiro ficar em pé, obrigada. Marcos forçou um sorriso. Tudo bem, recebi algumas informações interessantes sobre você. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e começou a ler. Carmen Rodrigues, 45 anos. Mora na Rua das Flores, 245, apartamento 3B, no bairro Vila Esperança. Mãe solteira de 2 filhos. Diego, 17 anos, estudante do ensino médio na Escola Estadual Santos Dumont. E Sofia, 14 anos, mesma escola. Trabalha como diarista há 15 anos para sustentar a família sozinha. Carmen manteve sua expressão neutra, mas internamente seu coração disparou. Ele estava mandando um recado claro. Eu sei onde encontrar você e seus filhos. Marcos continuou, desfrutando do que acreditava ser sua vantagem psicológica. Diego tem uma bolsa de estudos para jogar futebol na universidade ano que vem. Seria uma pena se alguma coisa comprometesse essa oportunidade, não é? O que exatamente o senhor está querendo dizer? Carmen perguntou, sua voz ainda controlada. Estou dizendo que você cometeu um erro ontem, um erro que pode ser perdoado, desde que você entenda seu lugar. Marcos se levantou e caminhou até ficar bem próximo dela. Você vai continuar trabalhando aqui, vai fazer seu serviço calada e vai esquecer tudo que viu ou ouviu. Em troca, seus filhos continuam seguros e com suas oportunidades intactas. Era a estratégia clássica de Marcos. Identificar o que a pessoa mais valoriza e usar isso como alavanca. Funcionava com quase todo mundo. Quase. Carmen olhou diretamente nos olhos dele. E se eu não aceitar? Então Diego perde a bolsa. Posso garantir isso com uma simples ligação. Sofia talvez tenha alguns problemas na escola. E você? Bem, você vai descobrir como é difícil encontrar trabalho quando ninguém quer contratar você. O silêncio se estendeu por longos segundos. Marcos esperava ver o medo finalmente aparecer nos olhos de Carmen. Esperava vê-la se dobrar como todos os outros faziam quando ele mostrava seu verdadeiro poder. Em vez disso, Carmen deu um passo para mais perto dele. Senhor Marcos, ela disse, sua voz baixa, mas clara. Meus filhos me conhecem bem, sabem que tipo de mulher sou. Se eu chegar em casa hoje e disser para eles que presenciei uma mulher grávida, sendo agredida e não fiz nada, eles ficariam envergonhados de mim. E sabe de uma coisa? Eu ficaria envergonhada de mim também. Marcos piscou confuso. Você está escolhendo uma estranha em vez dos seus próprios filhos? Estou escolhendo ser o tipo de pessoa que quero que meus filhos sejam. E se isso significa que vamos perder algumas oportunidades, então vamos enfrentar juntos. A resposta de Carmen deixou Marcos genuinamente perplexo.
Em sua experiência, todo mundo tinha um preço. Todo mundo podia ser comprado ou intimidado. A ideia de que alguém escolheria princípios morais sobre segurança material era algo que ele simplesmente não conseguia compreender. Você está blefando, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Ninguém sacrifica o futuro dos próprios filhos por uma estranha. Então o senhor não conhece o tipo certo de pessoas, Carmen respondeu. Meus filhos foram criados para entender que fazer a coisa certa às vezes custa caro, mas fazer a coisa errada sempre custa mais. Marcos sentiu algo que não experimentava há anos: incerteza. Sua estratégia habitual estava falhando e ele não tinha um plano B preparado para lidar com alguém que genuinamente não se intimidava com suas ameaças. Está bem, ele disse, mudando de tática. Vamos ver se você mantém essa atitude corajosa quando as consequências começarem a aparecer. Carmen assentiu calmamente. Estarei aqui amanhã para trabalhar, Sr. Marcos. A não ser que o senhor prefira me demitir agora. Não, Marcos disse com um sorriso cruel. Quero você aqui. Quero que você veja o que acontece com pessoas que pensam que podem me desafiar. Quando Carmen saiu do escritório, encontrou Helena esperando nervosamente no corredor. Era óbvio que ela havia tentado escutar a conversa, mas as paredes grossas impediam que ela ouvisse detalhes. O que ele disse? Helena perguntou ansiosamente. Nada que eu não esperasse, Carmen respondeu. Ele tentou me assustar. Não funcionou. Você não entende, Helena disse, agarrando o braço de Carmen. Ele não faz apenas ameaças. Ele cumpre. A última funcionária que o contrariou. Ela perdeu a casa, o emprego, tudo. Seus filhos tiveram que mudar de escola por causa de problemas disciplinares que apareceram do nada. Carmen podia ver o medo genuíno nos olhos de Helena. Por isso mesmo eu não posso recuar agora. Se eu mostrar medo, ele vai saber que ganhou. E aí nunca mais ninguém vai ter coragem de ajudar você. Naquela noite, Carmen chegou em casa no apartamento pequeno, mas acolhedor que dividia com os filhos. Diego estava na mesa da cozinha fazendo lição de casa, enquanto Sofia assistia televisão na sala. Como foi o trabalho hoje, mãe? Sofia perguntou quando Carmen entrou. Interessante, Carmen respondeu, tirando o uniforme. Preciso conversar com vocês dois. Diego levantou os olhos dos livros, percebendo o tom sério na voz da mãe. Sofia desligou a televisão e se juntou a eles na cozinha. Aconteceu alguma coisa? Diego perguntou. Carmen se sentou à mesa com eles. Sempre foi honesta com os filhos sobre as dificuldades da vida, mas também sempre os protegeu dos detalhes mais duros. Desta vez, porém, ela sentiu que eles precisavam saber. Meu novo patrão é um homem muito poderoso, mas também muito cruel. Hoje eu vi ele machucando a esposa grávida e eu interferi. Sofia arregalou os olhos. Você está bem? Estou bem, mas ele não gostou nada do que eu fiz. Disse que pode causar problemas para vocês dois se eu não ficar quieta. Diego, sempre o mais prático dos dois, franziu a testa. Que tipo de problemas? Pode interferir na sua bolsa de estudos. Pode causar confusão na escola de vocês. Pode até fazer eu perder outros empregos. O silêncio na pequena cozinha era pesado. Carmen observou os rostos dos filhos, procurando por sinais de medo ou ressentimento. Em vez disso, viu algo que a encheu de orgulho. Mãe, Sofia disse finalmente, você fez a coisa certa. Mesmo se isso significar que vamos ter problemas? Carmen perguntou. Especialmente se significar isso, Diego respondeu. Você sempre nos ensinou que não adianta ter coisas boas se você teve que fazer coisas ruins para conseguir elas. Carmen sentiu os olhos marejarem. Vocês têm certeza? Porque se eu continuar com isso, as coisas podem ficar difíceis para nós. As coisas já são difíceis, Sofia disse com uma maturidade surpreendente para seus 14 anos. A diferença é que agora vamos ter dificuldades sabendo que você está ajudando alguém que precisa.
Diego concordou. E se esse cara é tão poderoso assim, outras pessoas devem ter medo dele também. Alguém precisa enfrentá-lo. No dia seguinte, Carmen chegou ao trabalho, sabendo que Marcos provavelmente já havia posto seu plano em movimento. Ela estava preparada para as consequências. Mas isso não tornava a situação menos tensa. Ao entrar na mansão, notou que o ambiente estava diferente, mais silencioso, mais carregado. Maria, a outra diarista, evitou contato visual com ela durante toda a manhã. Era óbvio que havia recebido instruções para não conversar com Carmen. Os outros funcionários também mantinham distância, como se ela fosse radioativa. Por volta das 10 da manhã, Helena apareceu na cozinha onde Carmen estava limpando. Havia novos hematomas em seus braços, apenas parcialmente escondidos pelas mangas da blusa. Ele está furioso, Helena sussurrou. Passou a noite toda fazendo ligações, planejando maneiras de te prejudicar. Eu imaginei, Carmen respondeu, continuando seu trabalho. Ele disse alguma coisa específica. Disse que você vai aprender o que acontece com pessoas que não sabem qual é o seu lugar. Helena hesitou antes de continuar. Carmen, por favor, peça desculpas para ele. Diga que você entendeu o erro que cometeu. Ainda há tempo para você voltar atrás. Carmen parou de limpar e olhou para Helena. E depois, o que acontece com você quando eu não estiver mais aqui? Isso não é problema seu. Se tornou problema meu no momento que eu vi ele te machucando. Helena começou a chorar silenciosamente. Você não entende. Eu já estou perdida. Mas você ainda pode salvar sua família. Minha família já está salva, Carmen disse suavemente. Porque eles têm uma mãe que não tem medo de fazer o que é certo. Naquele momento, Marcos entrou na cozinha. Seu sorriso era cruel e satisfeito, como de alguém que acabara de receber boas notícias. Carmen, preciso te dar uma informação, ele disse, fingindo tristeza. Recebi uma ligação da universidade onde seu filho recebeu a bolsa de futebol. Infelizmente, descobriram algumas irregularidades na documentação. A bolsa foi cancelada. Carmen sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve sua expressão controlada. Diego havia trabalhado anos para conseguir aquela bolsa. Era o sonho dele, a chance de ter um futuro melhor. Que tipo de irregularidades? Ela perguntou, sua voz calma. Oh, questões burocráticas. Você sabe como essas instituições são rígidas. Marcos estava claramente desfrutando do momento. Mas talvez, se você reconsiderasse sua atitude aqui em casa, eu pudesse fazer algumas ligações. Tenho amigos na universidade. Helena olhava de um para o outro, vendo a dor mal disfarçada no rosto de Carmen. Ela sabia o que significava para uma família como a dela perder uma oportunidade daquelas. Mãe, uma voz jovem ecoou do hall de entrada. Todos se viraram, surpresos. Diego estava na porta da cozinha, ainda usando o uniforme da escola. Havia saído mais cedo especificamente para procurar a mãe. Diego? Carmen perguntou confusa. O que você está fazendo aqui? A universidade me ligou, ele disse entrando na cozinha. Seu olhar foi direto para Marcos. Eles disseram que minha bolsa foi cancelada por causa de irregularidades. Mas quando eu perguntei que irregularidades, eles não souberam explicar direito. Disseram que receberam uma ligação de alguém importante questionando minha elegibilidade. Marcos sorriu com satisfação. Bem, essas coisas acontecem. Diego se virou para a mãe. Mãe, isso tem a ver com a situação que você me contou ontem? Carmen hesitou, não querendo envolver o filho diretamente no conflito. Mas Diego era esperto e já havia conectado os pontos. Você deve ser o homem que bate na própria esposa, Diego disse, olhando diretamente para Marcos. O sorriso desapareceu do rosto de Marcos. Como você ousa? Como eu ouso falar a verdade? Diego interrompeu. Minha mãe me ensinou que a verdade é a única coisa que realmente importa. A presença de Diego na cozinha mudou completamente a dinâmica da situação.
Marcos estava acostumado a intimidar funcionários vulneráveis, mas enfrentar um adolescente determinado e articulado era algo diferente. O garoto tinha a mesma serenidade da mãe, mas também a coragem imprudente da juventude. Você não tem autoridade para estar aqui, Marcos disse, tentando recuperar o controle. Esta é uma propriedade privada, e esta é uma conversa sobre meu futuro. Diego respondeu, acho que tenho o direito de participar. Carmen se colocou entre o filho e Marcos. Diego, você deveria ir para casa. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha, mãe. Diego olhou novamente para Marcos. Senhor, o senhor pode ter poder para cancelar minha bolsa? Pode ter dinheiro para comprar pessoas, mas não pode comprar meu respeito. E definitivamente não pode comprar o silêncio da minha família. Seu moleque impertinente. Marcos deu um passo em direção a Diego, mas Carmen se interpôs. Não, ela disse firmemente. Se o senhor quiser intimidar alguém, intimide a mim. Deixe meu filho fora disso. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, de repente falou. Pare. Todos se viraram para ela. Havia algo diferente em sua voz, uma firmeza que não estava lá havia muito tempo. Marcos, pare com isso, ela repetiu, mais alta desta vez. Cale a boca, Marcos ordenou automaticamente, mas Helena não obedeceu. Não vou mais calar a boca. Ela se aproximou de Carmen e Diego. Vocês estão fazendo isso por mim, e eu não posso deixar que sofram as consequências sozinhos. Helena, volte para seu quarto, Marcos disse, sua voz carregada de ameaça. Não! A palavra saiu dela como um grito de guerra. Não vou mais me esconder, não vou mais fingir que isso é normal. Diego olhou para Helena, vendo as marcas em seus braços, o medo mal disfarçado em seus olhos, mas também uma centelha de determinação que estava crescendo. Senhora, ele disse suavemente, a senhora está grávida, não deveria estar passando por isso. Não deveria, Helena concordou, colocando as mãos protetoras Matt sobre a barriga. Meu bebê não deveria crescer em uma casa onde a violência é normal. Marcos estava perdendo o controle da situação rapidamente. Sua estratégia de intimidação individual estava se transformando em uma rebelião coletiva. Todos vocês estão cometendo um erro terrível, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Vocês não fazem ideia do que eu sou capaz. Eu faço ideia, Carmen disse. O senhor é capaz de bater em uma mulher grávida. É capaz de usar seu dinheiro para prejudicar crianças inocentes. É capaz de comprar o silêncio das pessoas através do medo. E também é capaz de destruir a vida de vocês, Marcos retrucou. Talvez, Diego interviu, mas o senhor é só um homem. E toda a gente que o senhor comprou ou intimidou para fazer suas vontades. São pessoas como a minha mãe. Pessoas que têm famílias, consciências, limites. Helena deu um passo à frente. Ele está certo. Marcos, você sempre me disse que ninguém ia me ajudar porque todo mundo tem medo de você. Mas eles estão aqui, arriscando tudo por uma estranha. E sabe por quê? Carmen continuou, porque existem coisas mais importantes que dinheiro ou medo, como dignidade, compaixão, fazer o que é certo. Marcos olhou ao redor da cozinha vendo 3 pessoas que se recusavam a ser intimidadas por ele. Era uma experiência completamente nova e desconcertante. Por toda a sua vida, ele havia usado poder e medo para controlar as situações. Agora, pela primeira vez, enfrentava pessoas que valorizavam algo mais que sua própria segurança. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, mas sua voz havia perdido parte da autoridade habitual. Talvez, Carmen disse, mas pelo menos vamos nos arrepender de fazer a coisa certa, não de fazer a coisa errada. Naquele momento, como se o universo quisesse testar ainda mais a resolução do grupo, o telefone de Marcos tocou.
Ele atendeu com raiva, esperando mais uma ligação relacionada aos seus negócios. Em vez disso, ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Marcus Steele, a voz do outro lado da linha, era formal e autoritária. Sim, quem está falando? Marcus respondeu, afastando-se alguns passos do grupo na cozinha. Detetive Sandra Mendes, da Delegacia da Mulher. Recebemos uma denúncia anônima sobre violência doméstica em sua residência. Estamos a caminho para uma verificação de rotina. Marcus sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso é um absurdo. Quem fez essa denúncia? Como eu disse, foi anônima. Chegamos em 15 minutos. A ligação foi encerrada abruptamente. Marcus olhou para seu telefone como se ele tivesse o traído. Depois se virou para o grupo na cozinha. Seus olhos se fixaram em Carmen. Foi você, ele disse, sua voz cheia de acusação. Não foi. Carmen respondeu honestamente. Não tive tempo nem oportunidade. Então quem? Marcus parou no meio da frase. Uma realização terrível se formando em sua mente. Ele tinha tantos inimigos, tantas pessoas que ele havia intimidado e humilhado ao longo dos anos. Qualquer um dos funcionários anteriores, qualquer um dos vizinhos, qualquer pessoa que havia testemunhado seus excessos, poderia ter feito a ligação. Helena se aproximou dele e pela primeira vez em meses não havia medo em seus olhos. Não importa quem foi. O que importa é que finalmente alguém vai ouvir a verdade. A verdade? Marcus riu amargamente. Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma funcionária e uma esposa histérica contra a minha? Eles vão acreditar nestas, Helena disse, erguendo as mangas da blusa para mostrar os hematomas. E nestas, ela continuou, apontando para as marcas no rosto, e no histórico médico que eu tenho guardado há 2 anos. Marcus olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Que histórico médico! Todas as vezes que você me machucou, eu fui ao hospital. Sempre inventei uma desculpa. Escadas, acidentes domésticos, esportes. Mas os médicos fotografaram tudo, documentaram tudo. Eu disse para eles que era por precaução, caso eu precisasse do histórico para o seguro. A cor havia sumido do rosto de Marcus. Você não ousaria. Eu não ousaria o quê? Contar a verdade? Helena estava transformada, como se anos de medo estivessem sendo liberados de uma só vez. Você sempre disse que eu era fraca, que eu nunca teria coragem de fazer nada. Talvez você estivesse certo, mas agora eu não estou sozinha. Diego olhou para Helena com admiração. Senhora, isso foi muito inteligente. Eu não planejei isso como uma estratégia, Helena explicou. Eu planejei como uma evidência, caso algo pior acontecesse comigo. Carmen entendeu imediatamente a implicação. Você estava documentando tudo caso ele me matasse, Helena completou. Queria ter certeza de que haveria evidências suficientes para ele não sair impune. O silêncio na cozinha era pesado. Marcus estava processando a realização de que sua esposa, a mulher que ele considerava completamente controlada, havia estado preparando sua própria proteção há anos. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ele disse, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Eu tenho amigos na polícia, juízes no meu bolso. Tinha, Carmen corrigiu. O senhor tinha essas coisas quando ninguém estava prestando atenção. Mas agora vai ter que explicar evidências médicas, fotografias, documentação. Vai ter que explicar por que sua esposa grávida tem hematomas pelo corpo todo. E vai ter que explicar por que cancelou a bolsa de um garoto inocente como retaliação, Diego acrescentou. Helena se aproximou de Marcus e pela primeira vez em anos ela olhou diretamente nos olhos dele sem medo. Marcus, ela disse suavemente, você sempre me disse que eu nunca seria corajosa o suficiente para deixar você, que eu nunca seria forte o suficiente para sobreviver sem você, que ninguém iria me ajudar porque todo mundo tem medo do seu poder.
Ela fez uma pausa, colocando a mão na barriga. Mas você estava errado. Eu sou mais corajosa do que pensava. E há pessoas dispostas a arriscar tudo para fazer o que é certo. Do lado de fora, eles puderam ouvir o som de carros se aproximando. O som das sirenes se aproximando ecoava pela mansão, quebrando o silêncio tenso na cozinha. Marcos olhou pela janela e viu 2 viaturas policiais passando pelo portão. Sua mente estava correndo, tentando formular uma estratégia para lidar com a situação. Escutem, ele disse rapidamente. Ainda dá tempo de resolvermos isso entre nós. Helena, você sabe que eu me preocupo com você. Às vezes eu perco a cabeça, mas é só porque me importo tanto. Pare! Helena interrompeu. Não vai funcionar desta vez. A campainha tocou e eles puderam ouvir a voz autoritária de uma policial do lado de fora. Polícia Civil, abram, por favor. Marcos respirou fundo, tentando recuperar sua compostura habitual. Lembrem-se de que vocês ainda trabalham para mim, disse para Carmen e Diego. E você? Ele olhou para Helena. Ainda é minha esposa. Carmen deu um passo à frente. Não, nós não trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos para nos sustentar. E ela não é propriedade sua, ela é uma pessoa. Marcos foi abrir a porta, forçando seu melhor sorriso empresarial. Do lado de fora estavam 2 policiais, uma mais velha, com cabelos grisalhos e olhar experiente, e uma mais jovem, que carregava um tablet para anotações. Boa tarde, disse a policial mais velha. Sou a detetive Sandra Mendes e esta é a detetive Paula Santos. Podemos entrar? Claro, claro, Marcos disse abrindo a porta. Mas devo dizer que estou confuso sobre essa visita. Não houve nenhum problema aqui. As policiais entraram e imediatamente notaram o grupo na cozinha. Sandra Mendes tinha 20 anos de experiência investigando casos de violência doméstica e podia ler uma situação em segundos. A tensão no ar era palpável. Gostaríamos de falar com a senhora Helena Steele, disse Sandra. Helena se aproximou, suas mãos tremendo levemente. Sou eu. Sandra observou discretamente os hematomas nos braços de Helena, as marcas no rosto parcialmente escondidas pela maquiagem. Ela havia visto aqueles sinais centenas de vezes antes. Senhora Helena, poderíamos conversar em particular? Tudo que vocês quiserem saber, podem perguntar aqui mesmo, Marcos interviu. Não temos segredos. Na verdade, Sandra disse firmemente, é protocolo conversar com a suposta vítima em privado. Senhora Helena? Helena olhou para Carmen, que lhe deu um aceno encorajador. Sim, gostaria de conversar em particular. Usem meu escritório, Marcos ofereceu rapidamente. Preferimos um ambiente neutro, Paula disse. Que tal a sala de estar? Enquanto as policiais se dirigiam com Helena para a sala, Marcos tentou seguir, mas Sandra o parou. Senhor Steele, o senhor precisa esperar aqui. Deixado sozinho com Carmen e Diego, Marcos finalmente explodiu. Vocês destruíram minha vida. Espero que estejam felizes. Nós não destruímos nada, Carmen respondeu calmamente. Apenas paramos de fingir que não víamos o que estava acontecendo. Na sala de estar, Helena estava contando tudo para as policiais. Ela mostrou os hematomas, explicou o padrão de agressões, falou sobre o medo constante e o isolamento. Paula anotava tudo detalhadamente. Senhora Helena, Sandra disse suavemente, a senhora tem para onde ir, família, amigos. Minha família depende financeiramente dele, mas... Helena hesitou. Eu tenho uma tia em outra cidade. Ela sempre disse que me ajudaria se eu precisasse. E o senhor tem os documentos médicos que mencionou? Tenho cópias guardadas em um cofre no banco e algumas fotografias no meu celular. Sandra assentiu. Havia evidências suficientes para pelo menos uma ordem de proteção, possivelmente para uma prisão. Senhora Helena,
Vamos precisar que a senhora vá conosco para registrar a ocorrência oficialmente. E vamos providenciar uma ordem de proteção imediatamente. Quando retornaram à cozinha, Marcos tentou mais uma vez controlar a narrativa. Oficiais, eu acho que há um mal-entendido aqui. Minha esposa está passando por um período difícil com a gravidez. Às vezes ela tem episódios. Senhor Steele, Sandra o interrompeu. O senhor tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra o senhor. 3 meses depois, Carmen estava na cozinha de sua própria casa, preparando o café da manhã para os filhos. A vida havia mudado drasticamente desde aquele dia na mansão dos Steele, mas de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Diego entrou na cozinha usando seu novo uniforme universitário. Depois que a história de Marcos veio à tona, revelando suas táticas de intimidação e corrupção, várias de suas conexões se afastaram rapidamente. A universidade não apenas restaurou a bolsa de Diego, mas também abriu uma investigação sobre como ela havia sido cancelada em primeiro lugar. Mãe, você viu o jornal hoje? Sofia perguntou, entrando com o tablet nas mãos. Carmen sorriu. O que tem no jornal? Um artigo sobre a Helena. Ela ganhou o caso na justiça. Carmen pegou o tablet e leu a manchete. Ex-esposa de bilionário ganha caso histórico de violência doméstica. O artigo explicava como Helena havia usado a documentação médica que coletou ao longo de 2 anos para construir um caso sólido contra Marcos. Ele havia sido condenado não apenas por agressão, mas também por ameaças e uso de influência para intimidar testemunhas. Ela está bem? Diego perguntou. Mais que bem, Carmen respondeu. Ela se mudou para a cidade da tia dela, teve o bebê, uma menina linda chamada Esperança, e ela está estudando direito agora. Direito? Sofia perguntou surpresa. Ela disse que quer ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que ela passou. Naquele momento, o telefone de Carmen tocou. Era Helena. Carmen, como você está? Oi, Helena. Estávamos justamente falando sobre você. Parabéns pelo resultado do julgamento. Obrigada, mas eu não liguei para falar sobre isso. Liguei porque tenho uma proposta para você. Carmen ficou curiosa. Que tipo de proposta? Bem, você sabe que estou estudando direito, certo? E eu conheci algumas pessoas aqui que trabalham com organizações de apoio a vítimas de violência doméstica. Eles estão procurando alguém para coordenar um programa de apoio. Alguém que entenda realmente o que essas mulheres passam. Eu não tenho formação em serviço social, Carmen disse hesitante, mas você tem algo mais importante. Você tem coragem, compaixão, e você sabe como enxergar através do medo para fazer a coisa certa. Eles oferecem treinamento e o salário é o dobro do que você ganha como diarista. Carmen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Você mudou minha vida, Carmen. Deixe-me retribuir o favor. Depois de desligar o telefone, Carmen olhou para os filhos que haviam escutado a conversa. Vai aceitar, mãe? Diego perguntou. Eu acho que sim, Carmen respondeu. Parece que tudo o que passamos teve um propósito. Sofia se aproximou e abraçou a mãe. Estou orgulhosa de você, mãe. Mesmo quando pensamos que ia dar tudo errado, você não desistiu de fazer o que era certo. Às vezes, Carmen disse, olhando pela janela para o sol que nascia, fazer a coisa certa parece impossível. Parece que você está sozinho contra o mundo inteiro. Mas a verdade é que sempre há pessoas dispostas a ajudar, mesmo que você não saiba disso ainda. Diego sorriu. E às vezes você descobre que é mais forte do que imaginava. E que fazer a coisa certa não é sobre não ter medo, Sofia acrescentou. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo medo. Carmen abraçou os 2 filhos, refletindo sobre a jornada que os trouxe até ali. Marcos estava cumprindo sua sentença. Helena estava reconstruindo sua vida. E ela havia descoberto uma nova vocação que poderia ajudar outras famílias.
Sabem de uma coisa? Ela disse para os filhos. No final, descobrimos que quando você defende uma pessoa, você está defendendo todas as pessoas. E quando você escolhe fazer o que é certo, você inspira outros a fazer o mesmo. Lá fora, o dia estava começando, cheio de possibilidades e esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Carmen sentia que o mundo era um lugar onde a bondade poderia vencer, onde a coragem importava e onde até mesmo uma simples zeladora poderia fazer a diferença. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para que eu saiba que você aprecia histórias sobre coragem e justiça. E me conte nos comentários, você já presenciou uma situação onde precisou escolher entre sua segurança e fazer o que era certo? Como você reagiu?